Dentro de nós tem dois leões pra alimentar. Aquele que tiver mais forte é o que vai dominar. Se alimentar a natureza humana, a carne vai reinar. Se alimentar o espírito, Cristo vai governar. Se a carne é fraca, cuidado, não deixe que ela te domine. Nossa, mas fulana, ela é cristã? Nem parece que ela é cristã. Parece que ela é do mundo. Ou então, sempre tem aquela frase assim: nossa, se for pra ser crente igual essa mulher, linguaruda, fofoqueira, que faz barraca, que não perdoa ninguém, eu prefiro ficar no mundo. Tem essas duas coisinhas. A pessoa que é crente e anda no mundo como nem parecia se fosse crente, o tal do morno, pé na igreja, pé no mundo. E também tem aquela pessoa que as pessoas falam: nossa, ela é crente, mas ela é terrível. Ela é crente, mas ela é fofoqueira. Ela é crente, mas ela é barraqueira. Ela é crente, mas ela fala mal dos outros por trás. Tem esses dois lados. E a Bíblia, ela explica isso. Dentro de nós existe uma luta. A luta da carne versus o espírito. Então vamos supor que essas duas pessoinhas que foi falado na frase, ela é uma pessoa que no domingo ou em outro dia ela vai na igreja. Ou ela vive enfiada na igreja dia e noite, ela tem lá, ela vai pra igreja, certo? Só que daí, vamos supor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela não lê a Bíblia e nem ora. E isso já não vai ajudar muito você. E como falei, nós temos a luta da carne versus o espírito. O espírito, ele vai produzir em você sempre coisas que são mais parecidas com Deus, como santificação. Por quê? O que acontece? Quando você se esforça para ficar longe do pecado, você para de fazer mal para você e para o próximo. Exemplo, que eu sempre dou de exemplo: me embriagar. A embriaguez, posso bater um carro, posso fazer mal para minha família. Tem várias coisas que a embriaguez ela faz mal, por isso que Deus proíbe. Fumar, ele pode te dar câncer. E todos os pecados, a pornografia, tudo leva para uma coisa pior. Por isso que no céu só vai entrar quem luta contra o pecado. Por quê? Porque o céu, ele não pode ter coisa ruim, e o pecado, ele traz consequência ruim para nossa vida. Ele faz mal para nós e faz mal para as pessoas que tá à nossa volta, né? Então, vamos supor que fulaninho, ele foi na igreja, ou ele leu a Bíblia, ele orou. Só que daí, durante o dia, durante o resto da semana, esse fulaninho, no resto do dia dele, ele só fica ouvindo música que fala de pecado, de traição, de putaria, de bebedeira, de fumar, de droga, de não sei o quê. Aí as conversas que ele tem: nossa, mas tipo, aquela mulher, ela é bonita. Não tem problema não, mano. Tipo assim, no off, tá ligado, né? Tipo assim, é isso que eu falo. Ela alimenta a carne dela, ela vai alimentando a carne dela. E a carne é muito mais fácil de ser alimentada, porque ela é prazerosa. O espírito é difícil. É difícil você ler a Bíblia, é difícil você orar. Aí, vamos supor, você continua alimentando música, filme, série, aquele filmezinho. Exemplo, eu sou cristão, mas eu tenho dificuldade de deixar aqueles filmes mais 18, que é filmes que afastam a gente de Deus. Aí eu já li a Bíblia, eu já orei. Só que daí eu passo o dia todo vendo vidinho de menininha rebolando filme no TikTok, vendo filmes com cenas de pessoas tirando a roupa, com cenas de sexo, com cenas de não sei o que. Provavelmente você vai cair. Por quê? Porque você está alimentando. Em vez de você alimentar mais o seu espírito, você está alimentando mais a sua carne. E aí a carne, ela faz mal pra gente. E olha como que a gente vê isso na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que existe dois frutos: o fruto da carne e o fruto do espírito. Gálatas 5:19, versículo 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. A idolatria nem sempre é sobre você adora outro Deus, mas pode ser tipo igual eu posso fazer isso, passar muito mais tempo com o meu celular do que com Deus. Eu não vou pra igreja hoje porque meus amigos não vão, já tô colocando meus amigos em primeiro lugar. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A Bíblia está dizendo que se você alimentar muito mais o seu pecado, a carne,
você vai ter esses frutos na sua vida, porque são os frutos da carne, as obras da carne. Agora vamos ver as obras de uma pessoa que alimenta mais o seu espírito. Gálatas 5:22, versículo 23. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, eu fui na igreja domingo, mas agora vamos mudar a rota. Eu alimento meu espírito. Todo dia eu tô lá lendo a Bíblia, orando, escutando louvor. Não escuto música que fala de pecado. Cuido das conversas. Eu, me esforço para ficar longe daquilo que me afasta de Deus. Eu vou ter esses frutos na minha vida. Por quê? Porque daí eu começo a produzir o que o Espírito Santo faz. Então, quando você vê uma pessoa que ela é esse tipo de pessoa, você não pode ficar com raiva dela. Porque a palavra de Deus, ela tá dizendo que essa pessoa, ela tá só alimentando mais a sua carne. É uma luta. Carne versus espírito. Qual dos dois ganha? Se a sua carne ganhar sempre, você vai estar propício a ficar longe de Deus. Se o seu espírito ganhar, você vai ficar mais próximo de Deus. Então a Bíblia está dizendo que uma pessoa que alimenta muito o seu pecado, ela não vai, ter os frutos do Espírito Santo. Por isso que a gente não pode ter raiva dessas pessoas. A gente tem que orar para que elas tenham um encontro com Deus, que elas consigam se afastar da carne, que é as coisas do mundo, e vencer. E quando uma pessoa, ela escolhe, vamos supor, porque é uma escolha, por exemplo, eu tô aqui orando e lendo a Bíblia, mas eu vou para um rolê, tá todo mundo falando assim, mano, vamos encher a cara, vamos fumar, vamos, ouvir aquela música que fala que é normal ser amante, quando você normaliza isso, você alimenta a sua carne, e aí você tem a tendência de ter aqueles frutos ruins, que são os frutos contra o Espírito Santo. Porque o que acontece? A palavra de Deus fala Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é santo. Deus, ele não fica aonde está sujo. Se você, lógico, a gente não é perfeito, a gente vai cair. Só que existe uma diferença entre pecar e não lutar contra o pecado. Quando você escolhe sempre, por exemplo, eu tenho aquele pecadinho de estimação que só eu e Deus sabemos. Eu não me esforço para sair dele. Ai, Deus, o Senhor me perdoa em nome de Jesus, amém. Aí no outro dia você está fazendo de novo, você fala, só mais uma vez, e aí eu peço perdão. O Espírito Santo, ele vê que você não está se esforçando. E quando você não está se esforçando, ele faz isso aqui, tchau. E aí a tua carne, ela começa a fazer coisas ruins. É por isso que tem tantas pessoas dentro de igreja, enfiada dia e noite, que ela não perdoa, ela faz fofoca. E fofoca assim, até eu faço. Que é assim, nossa, você viu fulano veio aqui, fez barraco. Mas eu falo assim, a fofoca que eu falo é assim, aquela mulher é uma cobra, uma safada. Aí quando a pessoa tá na tua frente, você fica, oi amorzinho, tudo bem? Tipo assim, entendeu? Então, a pessoa não perdoa, a pessoa faz fofoca. Aquela pessoa que ela é toda vestida de religiosa, ela não usa nem calça. Mas essa pessoa, ela não tem nada do Espírito Santo, porque ela não alimenta o Espírito, não ora, não lê Bíblia, e só alimenta a carne, só fica vendo coisas que alimentam a carne, ela não consegue vencer. E aí, quando você não luta contra os seus pecados, o Espírito Santo, ele sai, porque a Bíblia diz isso. Vamos mostrar isso no versículo para você. Mateus 12, 43 ao 45. Mas quando um espírito imundo sai de um homem, espírito imundo, olha só para você perceber, Espírito Santo, espírito imundo. O espírito imundo é os demônios, as coisas ruins, a energia negativa, né? Como você quiser entender. O espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Porque quando um demônio ele sai de um lugar e a pessoa ela fala: Deus, eu quero mudar, eu quero me esforçar para ficar andando lutando contra o pecado. O Espírito Santo ele entra e ele começa a limpar. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Por quê? Porque vamos supor, você fala assim, no domingo você vai lá e fala assim: Deus, hoje eu vim aqui te adorar, eu vim aqui te servir, glória a Deus, obrigado, Senhor. Só que daí, no resto da semana, você pode, vamos supor, você até lê a Bíblia e ora. Só que daí você começa ouvindo aquelas músicas que falam de pecado, de besteira, de sexo, conversa, ambiente, tudo que te afasta de Deus, tudo que você não vigia, não te afasta de Deus. O Espírito Santo, ele vai deixar limpo, só que daí ele sai, porque daí você está colocando coisas que atraem o inimigo na sua vida. Então,
ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando e passando a viver ali. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procura descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ou seja, quando você aceita Jesus, quando você está num culto, quando você está buscando a Deus, quando você está lá na igreja, e aí você fala: Senhor, eu quero mudar, Senhor, glória a Deus, obrigada, Pai. Nós temos aquela luta da carne versus o espírito. Então, é tipo assim, você tá ali preenchendo o seu espírito. Só que daí, durante a semana, vamos supor, você até lê a Bíblia e ora, só que tem o outro ladinho que, eu vou conversar sobre pornografia, eu vou conversar sobre traição, eu vou conversar sobre, tipo assim, vou normalizar o pecado, não tem problema chapar, não tem problema encher a cara, você alimenta a sua carne, você fica ouvindo músicas que falam de traição, de bebedeira, disso, daquilo. A carne, ela vai ficar muito mais forte, porque o mundo que a gente vive normaliza a carne. O mundo que você pode ver, vamos supor, você sai da igreja, a igreja tá aqui, todo mundo falando: olha, irmão, por que a gente não pode andar no pecado? Porque o pecado, ele faz mal. Por exemplo, Deus, ele é um pai. O pai, ele fala assim pro filho: filho, não atravessa a rua sozinho, senão você vai ser atropelado. Então o pai, ele põe regras para você não se machucar. Deus é a mesma coisa. Por exemplo, filho, não se embriague, porque você pode bater um carro, isso pode trazer uma consequência muito ruim para você no futuro. Filho, não fume, por quê? Porque isso pode dar câncer. Então por isso que Deus proíbe, porque isso faz mal. E o pecado te afasta de Deus. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden e eles simplesmente comeram daquela fruta, e eles viram que Deus estava chegando, e eles fizeram: meu Deus do céu. E agora? Eles se esconderam de Deus. O pecado, ele faz isso, ele faz a gente fica distante, e aí a gente não tem aquela força de orar, ler a Bíblia. Muitas vezes você tem até aquela força, você fala assim: não, vou ler um versículozinho da Bíblia, vou pôr um louvorzinho aqui, vou orar, vou no domingo na igreja. Mas se no resto dos seus dias você fortalecer a sua carne, o Espírito Santo, ele faz assim, ó. E aí você não tem força, porque o Espírito Santo, ele é santo, ele sai da casa, tá escrito, ó. Voltando para a casa da onde o espírito maligno saiu, ele encontra a casa desocupada. Por que está desocupada? Porque o Espírito Santo, ele não fica num lugar aonde está sendo colocado sujeira, porque ele é santo, ele não fica, porque o Espírito Santo, ele não coloca onde fica coisa ruim. Ó, desocupada, varrida, em ordem. Então, o que acontece com a pessoa? Ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. Ou seja, é o que eu falei, temos a luta da carne versus o espírito. Eu, por exemplo, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Mas por quê? Porque tudo que você escuta, muitas vezes, é música que não é louvor. Você muitas vezes escuta música que fala de filme, série, pornografia, putaria, aqueles funk baixo, aquele sertanejo que fala de traição, aquelas bebedeiras. Isso não vai te dar força para você vencer e ficar mais próximo de Deus. As conversas, os ambientes, é tudo que vai contra a palavra de Deus, que é contra o pecado. Então a gente não tem força. Aí o Espírito Santo sai e o que entra é os espíritos malignos, que está escrito aqui, ó. Ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, antes eu só fumava, agora eu bebo. Antes eu só bebia, agora eu uso droga. Antes eu só assistia pornografia, agora eu traio minha esposa. A Bíblia está dizendo que o pecado, ele sempre leva você para uma coisa pior. Ou seja, o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por quê? Porque o pecado, ele nunca satisfaz. Todos nós temos um vazio dentro de nós. É o que eu sempre falo. Eu vou preencher. Vamos supor, até pessoas que frequentam a igreja têm vazio. Porque elas frequentam a igreja, muitas vezes elas até oram, lê Bíblia, mas eles alimentam muito mais a carne. Carne. E aí eu fico vazio. A Bíblia está dizendo, você fica vazio. E se você ficar vazio, se você não se preencher de Deus, se você não preencher muito mais de coisas que vai contra o pecado, louvor, Bíblia, oração, coisas que vai contra o pecado, você fica vazio. E aí você começa a se preencher. Você começa a colocar
muitas vezes pecado, bebida, droga, o sexo antes do casamento, pornografia, mas não só pecado. Às vezes você trabalha demais, às vezes você quer ser rico, não tem problema você querer ser rico, só que quando você não coloca Deus na sua vida, isso não vai te fazer feliz. É só você olhar para a vida desses famosos. Quantos famosos, gente, eles têm tudo, eles têm fazenda, eles têm carro, eles têm tudo, e eles se matam, eles morrem de overdose, por quê? Porque é um vazio. E a pessoa ela pode até falar assim: mano, eu tenho Deus, eu amo a Deus. Só que se você desagrada o Espírito Santo, ele sai da sua vida e daí você não se sente preenchido. Então, assim, quando você vê um cristão que ele não leva uma vida de cristão, que não parece que ele é cristão, que ele age igualzinho às pessoas do mundo, que é o tal do morno, que a palavra de Deus fala que Deus não aceita. A palavra de Deus, ela diz que quando uma pessoa ela é morna, por exemplo, você é cristão, mas você normaliza o pecado, você não se esforça para sair do pecado, a palavra de Deus fala assim, que você será vomitado no dia do juízo final. Por quê? Porque você é um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Apocalipse 3, versículo 15 ao 16. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria fosse frio ou quente. Ou seja, a pessoa não é nem lá, nem cá. Eu amo a Deus, mas eu também amo o mundo. Eu amo a Deus, mas eu também amo o mundo. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, Deus não aceita. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Tipo, Deus é Bíblia. Tudo, por isso que eu falo pra vocês, tipo assim, tudo é Bíblia. Então fulano é crente, mas ele é fofoqueiro, ele é barraqueiro, não sei o quê. A gente não pode ter raiva dessas pessoas. Fulano é crente, mas essa pessoa, ela é uma pessoa que ela nem parece que é crente, parece que ela é do mundo. A gente não pode ter raiva dessas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa de ajuda, porque ela não consegue enxergar, porque o pecado ele faz isso, ele fala assim, ele é prazeroso, ele é gostoso. É muito mais difícil você ficar do lado do Espírito. Então, é isso que a Bíblia fala. Quando você alimenta mais a sua carne, muito mais a sua carne, você não consegue ficar mais próximo de Deus. Você sempre vai pender pro seu pecado, porque você está alimentando ele. Por isso que eu falo tanto, gente, cuida dos filmes que vocês vê, cuida da série que vocês assistem, cuida de conversas que você tem que normaliza o pecado, aquela roda no rolê que tá todo mundo falando que é normal e não é normal. Isso vai te deixar numa frieza espiritual terrível e você vai ser o morno, e o morno Deus vomita. Só que assim, a gente não pode ter raiva dessas pessoas. Aquela crente que fica falando mal de todo mundo, aquela crente, essa pessoa ela não teve um encontro com Deus. Muitas vezes é até um pastor, muitas vezes é até aquela pessoa, só que essa pessoa ela precisa de um encontro com Deus verdadeiro. Ela precisa entender que se ela for para a igreja no dia de domingo, mas ela alimentar a carne, ela não vai conseguir dar os frutos do Espírito Santo que eu mostrei, que os frutos do Espírito Santo é amor, paz, amabilidade, não sei o que, coisas boas. E quando você tem a carne, quando você alimenta mais o seu pecado, você vai produzir aquilo na sua vida. A Bíblia diz pra gente não ficar com raiva dessas pessoas. Por Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, se eu vejo um cristão que faz esse tipo de coisa e eu fico com raiva dele, não é dele que eu estou ficando com raiva, é dos espíritos malignos. É lógico, as pessoas têm sim a sua parcela de culpa. Por exemplo, a pessoa me traiu, ela tem a parcela de culpa, eu não sou obrigada a continuar com ela, eu posso terminar, sair desse relacionamento, porque senão as pessoas não iriam pro inferno. Só que a Bíblia diz que a nossa luta, ela é contra o inimigo. A gente tem que fazer a pessoa entender que se ela alimentar mais a carne dela, ela vai produzir coisas ruins na vida das pessoas, na vida dela mesma. Ela vai ser aquele crente morno ou o crente fofoqueiro, barraqueiro, que é assim, né, saião até no pé muitas vezes, mas que não tem intimidade nenhuma com Deus, não ora, não lê Bíblia, ou às vezes até ora, lê Bíblia, mas ela
alimenta muito mais a carne e por isso que ela não consegue ser transformada. Então essas pessoas, elas precisam de ajuda. A gente tem que orar para essas pessoas para que elas sejam pessoas melhores. Inclusive eu posso estar sendo esse tipo de cristão, mas é um alerta para todos nós, porque isso pode acontecer com todos nós. A luta da carne versus o espírito. Quem você tem alimentado hoje? Você tem alimentado muito mais o pecado ou você tem alimentado muito mais louvor, oração, palavra, a busca por Deus? Porque quanto mais de Deus, melhor nós somos para nós mesmos e para as pessoas. Dentro de nós tem 2 leões pra alimentar. Aquele que tiver mais forte é o que vai dominar. Se alimentar